Olá pessoal, eu sou Leandro Provenzano aqui do canal Explicando Direito e hoje eu vim aqui para comentar uma notícia que saiu aqui no mundo jurídico sobre uma decisão que vai ser tomada agora pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, que irá definir se aquele tempo excessivo na espera da fila do banco ela vai ser passível de uma indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor. Então, nesse caso, o STJ vai definir se esse dano moral ele é presumido, ou seja, o consumidor não precisa provar os prejuízos que ele sofreu com aquele tempo excessivo esperando na fila, ou se esse dano moral não vai ser presumido, e aí dessa forma o consumidor, no decorrer do processo, ele vai ter ali então que provar que ele sofreu um dano que deve ser então indenizado pelo banco que extrapolou o tempo no atendimento. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para vocês verificarem essa notícia que eu estou falando, que é de 4 de julho. Então, repetitivo sobre fila de bancos no STJ, coloca em jogo a presunção de dano moral. Então, nesse caso, o que está acontecendo? É exatamente isso que eu falei para vocês aqui a respeito desse julgamento da STJ. Então, algumas considerações eu tenho que fazer aqui para vocês, até mesmo para vocês se inteirarem do que significa isso, de onde que veio esse projeto, o que quer dizer esse tempo excessivo em fila de banco, é 10 minutos, 20, 1 hora, 2. Então, nesse ponto, primeira coisa que eu preciso falar, há determinadas regiões do Brasil, algumas cidades, alguns estados, que possuem uma legislação que estabelece o tempo máximo de espera que um consumidor é obrigado a ficar aguardando atendimento dentro de uma agência bancária. Então aqui na minha cidade, por exemplo, eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o tempo de espera máximo é de 15 dias em dias normais e até 25 dias quando for véspera ou retorno de feriado. Então, o tempo máximo que um banco pode demorar para atender o consumidor aqui na minha cidade é de 25 minutos. E o que acontece? Caso ultrapasse esse tempo de atendimento, o banco certamente ele estará fazendo uma atitude ilegal, a comprovada falha na prestação de serviço, uma vez que a lei fala que ele deve atender no máximo em 25 minutos aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, já que há essa lei que determina o tempo máximo, uma vez que o banco desobedece esse atendimento, ele não realiza esse atendimento naquele tempo pré-estabelecido, ele automaticamente está cometendo uma atitude ilegal, está descumprindo a lei aqui da minha cidade. Hoje, como é que funciona? Qual que é o cenário hoje desse entendimento, dessa jurisprudência? Como que os tribunais eles têm julgado esse tipo de demanda? A maioria das decisões elas são contrárias ao consumidor. Então, para cada 10 pessoas que entram com uma ação, no máximo ali 4 vão conseguir ganhar uma indenização pelos danos morais quando ele não é atendido dentro daquele tempo determinado pela lei, conforme o exemplo que eu citei, 25 minutos aqui na minha cidade de Campo Grande. Então, nesse caso, o que acontece? A partir do momento em que há esse descumprimento da legislação, o banco ele aí comete uma infração, uma falha na prestação do serviço passível de reparação. Então o banco ele pode ser condenado a indenizar o consumidor pelos danos morais causados. Então o judiciário ele pode definir um valor que ele vai ser ali levado em consideração para indenizar aquele consumidor e fazer com que ele então seja ressarcido do prejuízo sofrido, que é ficar tempo excessivo na fila. Mas, Leandro, ao descumprir essa lei, é automático uma punição para esse banco? Não, não é. O que pode acontecer em casos de reincidência, várias pessoas reclamando desse mesmo banco junto ao PROCON, o PROCON pode aplicar uma multa administrativa a essa instituição financeira. Dessa forma, ela pode ser punida caso diversos consumidores, de modo reiterado, façam reclamações sobre determinado banco, sobre determinada agência bancária específica. Então, o PROCON é o primeiro que vai poder punir aquela agência que não obedece à lei daquela região. Agora, além dessa punição do PROCON, as pessoas também podem entrar com uma ação no judiciário, que conforme eu falei anteriormente, nem sempre o consumidor consegue essa indenização. Por isso que esse julgamento da STJ ele é bastante importante para que essa decisão possa pautar daqui para frente outras decisões por todos os tribunais nacionais. Então, se o STJ definir que há sim um dano moral presumido toda vez que o banco
ele ultrapassa aquele tempo determinado pela lei, o consumidor aí ele vai ter então muito mais chance de ganhar um processo judicial que envolva essa temática de tempo excessivo aguardando atendimento em agência bancária. Agora, o que eu faço uma pontuação aqui é que essa lei, esse julgamento do STJ, ele deve levar em consideração também diversos fatores modernos, como por exemplo, hoje nós temos diversas instituições financeiras que atuam de modo não presencial. Então, se a maioria dos bancos que surgiram de 3 anos para cá conseguem fazer esse atendimento de forma virtual, não há motivo para uma agência bancária não cumprir essa lei e atender esse consumidor no tempo hábil que a lei determina. Porque quanto mais pessoas estiverem sendo atendidas pelo sistema virtual de todos os bancos, logicamente menos consumidores, menos correntistas vão precisar se dirigir fisicamente até uma agência bancária. Então, dessa forma, esse é um argumento muito forte para que o STJ possa então definir ali que toda vez que um consumidor aguardar por tempo acima do que a lei determina, o banco deve condenar essa instituição financeira a uma indenização pelos danos morais causados ao consumidor. Então esse é um ponto bastante importante que hoje com a tecnologia o banco não precisa mais que esse consumidor vá presencialmente na agência bancária e ele pode resolver a maioria dos problemas de modo não presencial, de modo virtual. Hoje os bancos digitais já fazem 100% das transações de modo virtual, então não há motivo para que essas agências fiquem com tempo excessivo para começar o atendimento para aquele correntista. Outra coisa, outro fundamento que é bastante forte em relação a isso é que os bancos aqui no Brasil, ano após ano, batem recordes na questão do seu faturamento. Então, todos os anos a gente se depara com notícias nos jornais de que o determinado banco ultrapassou o seu lucro do ano anterior. Então, também não há um motivo financeiro para que essas agências, essas instituições financeiras, não contratem mais servidores para atender ao público. Então, quanto mais lucro o banco tem, maior a capacidade de pagamento da sua folha de pagamento. Então, ele pode ali contratar mais funcionários para atender melhor aquele consumidor. Então, esse é mais um motivo que pode se valer ali o STJ para fundamentar naquela questão de que toda vez que um consumidor aguardar por tempo excessivo, o banco deve sim indenizar. Então, com o passar dos anos, esse atendimento, essa demora no atendimento, ela é muito injustificada, porque o consumidor, aquele consumidor que se dirige presencialmente a uma agência bancária, ele é cada vez mais raro. Cada vez menos pessoas vão às agências para resolver os seus problemas bancários, que muitas das vezes são resolvidas de modo não presencial, pelo computador, pelo celular e até mesmo pelos aplicativos dos próprios bancos. Então, essa demora não é justificada em momento algum por parte das instituições financeiras. E a gente sabe que diversas agências, elas têm essa reincidência na demora no atendimento. Então, você vai poder verificar aí na sua região que não são todas as agências de determinados bancos que fazem essa demora. Na maioria das vezes são algumas agências específicas, é um problema muito localizado que pode então ser resolvido pelo banco, razão pela qual o STJ deve sim julgar favorável aos consumidores esse problema. Outra coisa, há o risco do STJ entender que essa situação não gera um dano moral presumido. E isso aí vai dificultar com que outras pessoas possam ganhar uma ação judicial toda vez que envolva esse tema. Então, caso o STJ ele defina que esse dano moral ele não é presumido, ou seja, o consumidor para ter direito à indenização ele vai ter que provar o dano sofrido, o dano moral sofrido, então nesse caso vai dificultar para que outras pessoas consigam obter a indenização. Mas Leandro, aí eu não vou ter chance de ganhar esse processo? Não, não é isso. Na verdade, você vai ter um pouco mais de dificuldade para comprovar o dano moral sofrido. Por exemplo, eu tive que sair no meio do trabalho para ir até uma agência bancária e o atendimento demorou mais de 1 hora para se iniciar. Nesse caso, eu levei uma advertência no serviço. Então você consegue ali provar por meio dessa advertência que você sofreu um dano moral lá no seu serviço. Então, desse modo, você certamente conseguirá provar que você é passível, que você é merecedor de uma indenização pelos danos morais sofridos e o banco certamente vai ter ali que te indenizar. Então, ele não impede com que você receba
essa indenização, mas dificulta muito na medida em que você vai ter que, dentro do processo, comprovar um dano moral, que nem sempre é fácil, mas você pode fazer com testemunha, com documentos, com filmagens, com ligações e até mesmo mensagens de áudio de WhatsApp, onde alguma pessoa te cobra pontualidade e você vai ali dar como desculpa que você está numa agência bancária e que o atendimento está demorando. E aí, por fim, eu queria falar que se o STJ definir por esse julgamento contrário aos consumidores, em outras palavras, o que o STJ vai estar falando para as agências bancárias? Olha, vocês podem aí ultrapassar o tempo que a lei determina e, muito embora essa sua atitude seja ilegal, o judiciário não vai te punir, não vai te condenar. Então, ao tomar uma medida dessa, se o STJ então definir que não há um dano moral nessas atitudes em que o consumidor perde muito tempo de vida dentro da fila do banco, então nesse caso o STJ vai estar dando uma mensagem muito clara para as instituições financeiras no seguinte sentido: olha, vocês podem descumprir a lei, porque aqui o julgamento judicial não vai te punir, você não vai ter um dano, um prejuízo financeiro. Então, como a gente sabe, o que mais dói é sempre no bolso, então as instituições financeiras não vão tomar nenhuma atitude no sentido de atender de modo mais rápido e eficaz aquele consumidor. Então era isso que eu queria passar para vocês, e são essas as considerações que eu queria passar para vocês, para que então vocês possam entender um pouco mais qual que é a importância desse julgamento no STJ, beleza? Então eu vou fazer o convite aqui para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e que se você quiser sugerir novos temas para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, que você me envie então uma mensagem por meio de outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, que eu vou estar sempre aqui disponível para passar mais dicas e informações para vocês. Um abraço!